Olá, é bom ter você de volta. Continuamos com a série de vídeos que trata do artigo 896, parágrafo 1º-A da CLT, especialmente retornando agora ao seu inciso 1º. Nós anteriormente falamos rapidamente acerca da satisfação da exigência prevista nesse dispositivo quando se tratasse de procedimento sumaríssimo, mas aqui vamos dar uma atenção mais específica a esse tema. Vemos então aqui nesse agravo do instrumento 1425 de 55 de 2014 que, tratando-se de processo submetido ao rito sumaríssimo, necessária a transcrição do trecho da decisão de primeiro grau que demonstra o prequestionamento da matéria, objeto do recurso revista, na hipótese em que é mantida a sentença pelos próprios fundamentos. Devemos lembrar então que no procedimento sumaríssimo, uma das alterações procedimentais derivadas desse rito especial é a possibilidade de que o julgamento do recurso ordinário se dê pela mera adoção no Tribunal Regional dos fundamentos expostos na sentença. Desse modo, haveria apenas o lançamento de uma certidão, sem a necessidade de formulação de acórdão expresso, ou seja, sem a explícita manifestação do Tribunal Regional acerca dos fundamentos pelos quais mantém a sentença. Ela simplesmente adota os fundamentos já expressos na sentença. Nessa condição, ficaria então restrita a possibilidade ou a mesma viabilidade de transcrição do trecho do acórdão regional, como exige o inciso 1º do parágrafo 1º-A. Entretanto, como se vê nessa decisão aqui, o que se tem é a necessidade da transcrição também da sentença. E é essa transcrição então que vai satisfazer a exigência do dispositivo. Nesse agravo 1836, dígito 12 de 2015, tem a confirmação desse entendimento. Na emenda desse julgado, se traz que o recurso revista que tramita sob rito sumaríssimo não apresenta a transcrição dos trechos da sentença mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos que consubstanciam o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. A alteração legislativa no aspecto constitui pressuposto de adequação formal de admissibilidade do recurso revista. A ausência desse requisito formal torna inexequível o apelo e insuscetível de provimento ou agravo de instrumento. Ou seja, a necessidade dessa transcrição da sentença, ou seja, a sentença nessas hipóteses em que em rito sumaríssimo se tem a apropriação, a absorção dos fundamentos da sentença no acórdão regional, na mera certidão que revela o julgamento do recurso ordinário, então obriga que essa transcrição exigida no parágrafo 1º-A seja feita por meio dos termos da sentença. E mais decididamente, aqui no agravo, em agravo do instrumento 11.416 de 70 de 2016, a ementa traz que, no presente caso, a parte realiza a transcrição do trecho da certidão de julgamento, que apenas menciona a manutenção da sentença pelos próprios e jurídicos fundamentos, não atendendo ao fundamento previsto no artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 1º da CLT. Está afirmado o entendimento de que, estando o processo submetido ao rito sumaríssimo, no qual o acórdão regional confirma a sentença pelos próprios fundamentos, conforme o artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4 da CLT, cabe à parte transcrever o trecho da sentença que consubstancia o debate da controvérsia, porquanto os motivos adotados pelo Tribunal Regional são os contidos na decisão de primeira instância. Nesse contexto, como os argumentos trazidos pela parte não são suficientes a alterar tal constatação, resta íntegra a decisão atacada, agravo não provido. E aqui se consolida então toda essa matéria. No procedimento sumaríssimo, a alteração do rito para que se possibilite que o julgamento do recurso ordinário se dê por mera adoção dos fundamentos da sentença, com extração de certidão que vale como acórdão. Consequentemente, haveria necessidade de alteração para satisfazer o parágrafo 1º-1A, e essa transcrição exigida nesse último dispositivo seria feita não pela transcrição dessa certidão de julgamento, que vale como acórdão, mas pelos fundamentos contidos na sentença, fazendo sempre essa observação específica, de modo a possibilitar a admissão do recurso de revista. E aqui cabe uma pequena revisão do que vem a ser o pré-questionamento. Em vídeos anteriores, nesse mesmo canal, nós tratamos com maior detalhe acerca do pré-questionamento, distinguimos entre questão fática e questão jurídica e revelamos a sua importância, a importância do adequado pré-questionamento e a demonstração desse pré-questionamento não só para a satisfação da exigência trazida no parágrafo 1º-1A,
mas simplesmente para a compreensão e eventual resultado útil do recurso em revista. Assim, em síntese, o que nós vamos ter é que o pré-questionamento é o pronunciamento explícito acerca da questão jurídica objeto do recurso em revista. Deve-se ter em conta, então, que, por meio do recurso ordinário, a parte tem que ter submetido uma determinada questão jurídica ao conhecimento do Tribunal Regional. E o Tribunal Regional deve ter se manifestado sobre essa matéria. Dessa forma, quando, em regressão, o TST, a instância extraordinária, examina a decisão objeto do recurso em revista, ele vai encontrar essa questão jurídica já examinada. E quando nós tratamos de questão jurídica, nós temos que ter em conta que ela se revela nos elementos fáticos considerados relevantes para a causa de pedir e os elementos jurídicos necessários para a solução do tema. Ou seja, quando tratamos da satisfação do inciso, especialmente do inciso 1º do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT, o que se deve atentar é a demonstração de quais elementos fáticos foram considerados como verdadeiros e como relevantes para a solução da matéria, tal como constantes no acórdão regional. E, além disso, que valoração jurídica foi exercida sobre esses fatos, por meio de pronunciamento expresso do Tribunal Regional. Dessa forma, se vai ter tanto a delimitação de qual caso foi julgado, quais elementos fáticos foram considerados não só provados, mas como relevantes para a causa de pedir para a solução da demanda, como os elementos jurídicos adotados pelo Tribunal Regional. Ou seja, o Tribunal Regional delimitou os fatos que foram considerados como provados e relevantes para a demanda. E, em seguida, seguiu-se uma boa lógica processual, uma boa lógica jurídica, houve a delimitação da norma jurídica que seria aplicada para resolver aquele litígio e, consequentemente, se extraiu uma conclusão. A exigência trazida no parágrafo 1º-A, especialmente seu inciso 1º, é de que haja especialmente a transcrição do acórdão regional quanto aos elementos fáticos então considerados e aos elementos jurídicos, especialmente qual norma foi adotada para a solução. Assim, muito rapidamente se quiser determinar o que se deve transcrever, o que se deve indicar para satisfazer o inciso 1º do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT, é a identificação de que caso foi julgado, ou seja, os aspectos fáticos considerados relevantes e qual norma foi adotada pelo Tribunal Regional para dar solução a esse caso e, consequentemente, a qual conclusão chegou o Tribunal Regional. Dessa forma, se atenderá o inciso 1º do parágrafo 1º-A. E como nessa contingência do procedimento sumaríssimo, por vezes se admite, por vezes ocorre de se simplesmente prolatar uma certidão que simplesmente registra a adoção dos fundamentos da sentença, esses elementos relativos aos elementos fáticos e aos elementos jurídicos não vão estar registrados simplesmente nessa certidão, mas vão estar registrados na sentença. Dessa forma, a satisfação do inciso 1º do parágrafo 1º-A se dá com essa transcrição da sentença, onde se indique, se transcreva quais elementos fáticos foram considerados não só provados, mas relevantes para a solução daquela causa, com uma identificação de qual norma foi absolvida ou foi escolhida pelo Tribunal Regional como aquela que traz a solução juridicamente mais adequada para aquela causa. E, consequentemente, se fará o registro da conclusão assumida pelo Tribunal Regional. E nisso se pode sintetizar a exigência não só de pré-questionamento, quanto dessa demonstração. Por isso que, por vezes, algumas partes entendem que a mera transcrição integral já vai ser suficiente. Não, o que há necessidade é exatamente da indicação já precisa de que aqueles elementos fáticos e jurídicos que foram considerados pela parte na formulação do recurso em revista, que esses elementos fáticos e jurídicos já estejam contidos no acórdão regional, ou ainda, no caso do procedimento sumaríssimo, que se faça a remissão àqueles que estejam registrados na sentença. Quando nós tratamos de pré-questionamento, nós examinamos também a missão precípua dos tribunais das instâncias extraordinárias, como se qualificam o TST, o STJ e o STF.
e nessa condição a indicação ou o anterior pronunciamento do Tribunal Regional acerca dos elementos fáticos e dos elementos jurídicos que são apresentados no recurso revista, no recurso especial, no recurso extraordinário, são pressupostos essenciais para se admitir o pleno exercício da jurisdição por essas instâncias extraordinárias. Então, dessa forma, se tem essa síntese. Se ficar alguma dúvida posterior acerca de pré-questionamento, ou mesmo dessa função especial dos recursos extraordinários, entre eles o recurso revista, eu sugiro que você retorne a algum dos vídeos anteriores que tratam dessa matéria, e assim seja feito esse esclarecimento. Se remanescer alguma dúvida, deixe um comentário e nós retornaremos ao tema. E assim, terminamos essa série de vídeos que trata do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT. Em virtude de ser matéria que ainda se consolida na jurisprudência do TST, é bastante provável que tenhamos que retornar a essa questão, se não nessa série de vídeos, mas provavelmente nos informativos que publicamos às terças-feiras, onde temos decisões relevantes que foram publicadas na semana anterior, para assim se fixar mais completamente como se dá a satisfação desse requisito essencial para a admissibilidade do recurso de revista. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.